esvaziou completamente uma perspectiva antirracista na escola. Se eu, Gilson, quiser falar sobre isso, eu vou ter que suar, porque não se está falando mais sobre isso na escola. Então, a situação atual dentro das nossas escolas é uma situação preocupante, né? É uma situação que tem esvaziado. O Brejo existe por quê? Porque o Brejo tem isso como perspectiva que organiza toda a escola. Tudo gira a partir de ser quilombola. Isso tem que ser não só para a escola quilombola, isso tem que ser para a estudantes do Portela, né? Que recebe inclusive alunos aqui da Justa, recebe alunos do Paraterra, recebe alunos de várias escolas, né? Lá no sexto ano, lá que eu dei aula no Portela, eu tinha metade da sala de quilombola. Um dia eu passei um trabalho e falei para o professor, faz uma maquete para mim sobre o povo egípcio. Sabe o que eles fizeram? Eles foram na lagoa buscar barcos. Ó, eles não foram buscar isopor. Eles não foram comprar cartolina. Aí mostrou lá, eles pegando um barro, encontraram um cágado, fez um vídeo. Ó, por que eles teve essa ideia de pegar o barro e não pegar o isopor? Porque eles estavam no território, não foi porque eu mandei. Mas eles estavam lá na escola, ó, sem ser pensados como quilombola, como povo que tem território, povo que tem cultura, povo que tem conhecimento. Então, quando a gente está falando de Lei 10.119, a gente tem que também, gente, pensar todos os nossos espaços, não só a escola quilombola. Porque os nossos não ficam na escola quilombola para sempre. Eles vão para o IF, que bom. Eles vão para o Limonte, que bom. Então, a gente tem que começar a pensar, a disputar todo e qualquer espaço que a gente esteja lá. E disputar é dizer o seguinte: a gente não pode mais aceitar uma educação, a gente não pode mais aceitar os espaços sem os nossos e pensado por os nossos. Então, vou encerrar. Porque eu quero deixar a submissão para a gente, enquanto pessoas que estão querendo construir uma sociedade com igualdade racial, uma sociedade justa, uma sociedade digna. A gente tem que pensar que, para a gente falar de futuro com a gente, né, o começo, meio, começo, né, do Nego Bispo, né, a gente tem que começar a pensar que a gente não pode mais aceitar nenhum tipo de prática, de perspectiva que nos tire da gente. A gente não pode falar assim, ok, como você tá? Tive que sair, agora estou morando lá em Belo Horizonte. Que bom que você está morando em Belo Horizonte, mas por quê? Por quê? É seu desejo? É seu interesse? Não, Gil, quase sempre assim, né? Tive que ir lá trabalhar. A gente não pode mais naturalizar isso. A gente tem que pensar, Kézia, que o quilombo tem que ser autossuficiente, no sentido de educação, mas no sentido de renda também. Isso é um desafio gigantesco. Por quê? Estamos nós aqui conversando entre a gente. Mas os de lá, tem nos chamado para conversar? Tem pensado na gente? Tem conversado? Tem pensado isso como perspectiva? Ou eles têm falado, não, a culpa do seu fracasso é sua, você não empreendeu? Como assim? Você podia estar vendendo, né? Você podia estar fazendo isso, barro, vendendo e vivendo disso. E a gente sabe que não é assim, né? A gente está lutando com a PENAB para poder conseguir financiar os nossos espaços culturais. É papel, 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 papel. Aí fala assim, ó, não aceitamos. Aí entra recurso, papel, 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 não aceitamos. Aí a gente vai no ano que vem, tenta tudo de novo até conseguir. Isso não pode ser uma coisa que a gente pode naturalizar. Então, falar de educação antirracista, falar da Lei 10.119, a gente não pode pensar em falar sobre a escola. A gente tem que pensar a escola enquanto um território localizado dentro de um território. Um lugar localizado dentro de um território. E esse território que a gente está falando não é o Brejo de quilombola, não é a cidade de Manga quilombola. A gente está falando de um Brasil que foi construído a partir de uma população negra. O Brasil é um lugar, fora da África, não é uma população negra, né? E porque a pessoa não sabe que ela, às vezes, é negra, né? Então ela diria lá no censo, e aquele 56% lá que aparece seria muito maior, porque elas não falam que elas são, né? Então a gente tem esse desafio, enquanto escola, enquanto comunidade, enquanto pessoas, de olhar para os nossos e falar assim, ó, você é uma pessoa importante.
E você é importante não porque você é apenas uma pessoa, mas porque você é uma pessoa que tem passado, tem uma história, né? E ao longo da nossa história, ao longo da história do povo preto, do povo indígena, né? Do povo pobre, a gente sempre foi altamente especializado. Depois que inventaram a universidade, tiraram o diploma da gente, né? Inventaram a universidade para tirar o diploma da gente. Falaram assim, não, para você conseguir ser especializado, você precisa por diploma. Aí tiraram da gente. Aí falaram, não, negro não pode estudar, indígena não pode estudar, pobre não pode estudar. Não foi assim? A criação da universidade enquanto espaço institucional, da escola enquanto espaço institucional, foi primeiro dizer, esse espaço não te pertence. Quando a escola é criada no Brasil, é assim. Cria-se a escola não para o povo preto pobre, cria-se a escola para poder afastar o povo preto pobre. Cria-se a universidade para afastar o povo preto pobre. Né? Então a gente tem que repensar essa perspectiva. E repensar essa perspectiva de escola é também repensar a própria educação. Não aceitar que a discussão sobre a tese de necessidade seja apenas na escola, enquanto espaço institucional. Ela tem que ser no nosso cotidiano. A Janete sabe, o terreiro é 24 horas do dia falando sobre isso. O Eder sabe, cuidado quilômetro barro é 24 horas falando sobre isso. Então essa tem que ser com quem a gente vai conversar. Essas pessoas é o que a gente tem que conversar, dialogar, pensar, entender. A gente não pode chamar um professor lá da universidade apenas, ele tem que estar aqui também, né? Porque a gente não gosta lá. E falar assim, essa pessoa que tem a perspectiva pra gente. Não é. Ela pode colaborar com essa perspectiva. Né? Mas quem tem a perspectiva que vai nos libertar e construir uma sociedade racista, está aqui no André São Caetano. Né? É Dona Berta, né? É Dalvina, né? É Dona Lídia. São essas pessoas que podem construir uma sociedade antirracista, né? Então, é repensar esses processos possíveis, é repensar quem está falando e é repensar não a escola, repensar a sociedade do ser antirracista. E para chegar a uma sociedade antirracista, a gente tem que repensar essa educação, né? A gente não pode mais aceitar as formas como a gente tem educado os nossos, ou sendo educados pelos outros, né? No mais é isso. Obrigado, Gil.